Olá, muito boa tarde a você. Quase uma semana depois de uma polêmica, mais uma polêmica, declaração do general Antônio Hamilton Mourão, as Forças Armadas e a Procuradoria-Geral Militar concluíram que não existe crime e, por isso, não haverá qualquer investigação. O general falou em um evento aqui em Brasília que a resposta para a crise brasileira é a intervenção militar. A frase polêmica vai de encontro ao que diz o regimento. Mourão não poderia ter dado uma opinião política sem autorização do alto escalão. Acompanhe na reportagem de Camila Lopes. A defesa de uma intervenção militar no país foi em uma palestra promovida pela maçonaria. O general do Exército, Antônio Hamilton Mourão, afirmou que a tomada do poder pelos militares é uma ideia defendida não só por ele, mas também por outros integrantes do alto escalão do Exército. É óbvio, né, que quando nós olhamos, né, com temor e com tristeza, né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né, pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Logo em seguida, o general fala que não sabe o momento certo para uma possível tomada militar, mas admite que não seria um processo fácil. E essa imposição, ela não será fácil, né? Ela trará problemas, podem ter certeza disso aí. Apesar da repercussão negativa dentro do Exército, o assunto é tido como resolvido. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, se limitou a pedir esclarecimentos ao comando do Exército, sem nenhuma atitude no sentido de punir o militar. Já a Procuradoria-Geral da Justiça Militar foi categórica, ao afirmar que o que foi dito pelo general não se enquadra entre os ilícitos previstos no Código Penal que rege as Forças Armadas, pelo menos nada que exija a atuação do órgão. Mas não é o que diz o Regimento Disciplinar do Exército, que tem como base o próprio Código. A seção que descreve as transgressões disciplinares prevê que um militar da ativa não pode se manifestar publicamente sobre assuntos de natureza político-partidária sem que esteja autorizado. O general Antônio Hamilton Mourão é secretário de Economia e Finanças do Exército. Questionada mais uma vez pela nossa produção, a resposta do Ministério Público Militar continua sendo a de que não vê motivos para a investigação. Apuramos que o procurador-geral Jaime Miranda está em viagem à China desde que a polêmica começou. E o substituto dele, o procurador Edmar Jorge de Almeida, não aceitou gravar sobre o assunto. O silêncio das Forças Armadas fez com que os senadores aprovassem a convocação do ministro Raul Jungmann para uma audiência pública em uma comissão do Senado. Órgãos ligados aos direitos humanos, como a Secretaria Especial da Presidência da República, não quiseram se manifestar sobre o caso. Tá aí mais uma controvérsia, dessa vez na caserna, Cláudio Humberto. Pois é, olha, eu já conversei com vários desses generais que estão no comando do Exército do Brasil, inclusive o próprio comandante, e a gente percebe que são pessoas muito sérias, são patriotas, são brasileiros seriamente preocupados com tudo que está acontecendo, acompanham de perto tudo isso, são muito bem informados, mas olha, é inaceitável que um general venha a público ameaçar o Brasil com intervenção militar para resolver o problema caso as instituições não funcionem. Que história é essa? As instituições estão funcionando, sim, senhor general, estão funcionando. O que é que falta para demonstrar isso? Faltam mais prisões? Há uma centena de parlamentares sendo processados com base em investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Tem muita gente presa, gente outrora muito poderosa, para os quais o Brasil, em relação aos quais o Brasil tinha até uma certa reverência, militares batiam continência, até lhes distinguiram com medalhas de honra. E, sabe, essas pessoas estão na cadeia por corrupção. Quem imaginaria que teríamos figuras tão poderosas no nosso passado recente, como José Disseu, Antônio Palocci, na cadeia? As instituições estão sim funcionando. As pessoas podem ficar inconformadas com o fato
eu ouvi, inclusive, colegas dizendo, olha, vivemos num país em que se encontram num apartamento 51 milhões de reais em malas e caixas e não acontece nada. Como assim não acontece nada? O sujeito que a autoridade, ou a antiga autoridade que é acusada disso, está preso, está na papuda. As instituições estão sim funcionando e funcionam tão bem que o Exército precisa simplesmente se concentrar no seu papel constitucional. A sociedade brasileira, a democracia, nenhuma sociedade democrática tolera, aceita nenhuma tutela, mesmo sendo das Forças Armadas. Usando uma empresa de fachada, 2 irmãos fizeram mais de 40 mil vítimas em um golpe de pirâmide financeira aqui no DF e em Goiás. Eles convenciam as pessoas a investir dinheiro em uma moeda virtual, prometendo lucro alto e fácil. A quadrilha movimentou mais de 250 milhões de reais. Vamos ao vivo com a Érica Blaine, está com a gente por aqui. Já são quantos presos, Érica? Boa tarde. Olá, boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. 11 presos preventivamente até agora, Orengo. São 11 presos preventivamente até o momento. Eles estavam atuando aí em vários estados brasileiros, não apenas aqui no DF, em Goiás, em Pernambuco, Roraima, São Paulo. Movimentaram essa quantia milionária aí, como você mencionou, e fizeram mais de 40 mil vítimas. Eu estou aqui ao lado do promotor do Ministério Público do Distrito Federal, Paulo Roberto Binicheski, que vai falar aqui pra gente como é que eles atuavam, como é que eles conseguiram angariar aí tantas pessoas, tantas vítimas. Através de um processo fabuloso de simulação, faziam vídeos fantásticos prometendo os ganhos fabulosos de 1% ao dia, com muitos gráficos, com muita tecnologia digital. Então, e também vídeos onde eles ostentavam os carros de luxos. E as pessoas ficam atraídos por aquela propaganda, aquela publicidade onde há uma promessa de enriquecimento. Só para você ter uma ideia, um dos garotos propagandas que eles utilizavam recebeu um cheque gigante de R$1.200.000, né? Nós temos um vídeo. São as pessoas mais simplórias, elas tendem a acreditar nesse tipo de promessa fácil. E qual era o golpe? A pessoa precisava investir dinheiro para receber muito mais. A gente teve uma pequena falha, logo mais informações aqui na nossa programação. Vamos falar da Operação Calicut. A Justiça Federal condenou o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a mais de 45 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a decisão, ele comandava um esquema de corrupção com empreiteiras no estado. O juiz federal Marcelo Bretas considerou Cabral culpado por chefiar o esquema que superfaturava obras públicas e exigia o pagamento de propina das empresas. Entre os projetos irregulares estão o PAC das favelas em Manguinhos, o Arco Metropolitano e a reforma do Maracanã para os Jogos da Copa do Mundo. Essa é a segunda condenação de Sérgio Cabral, preso desde novembro do ano passado no Rio. Em junho, ele foi sentenciado a 14 anos e 2 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em um processo da Lava Jato. Desde a Operação Calicut, Sérgio Cabral perdeu o direito à liberdade. Depois de ficar no complexo penitenciário de Bangu, atualmente ele ocupa uma cela do antigo Batalhão Especial Prisional, que fica em Benfica. A Justiça Federal condenou 11 pessoas que eram ligadas ao governo do estado e participavam do bando. Em outra decisão, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negaram por unanimidade o pedido de habeas corpus para o empresário Jacó Barata Filho, conhecido como o Rei do Ônibus. Preso em flagrante em julho, ele acabou sendo solto graças a um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. Jacó Barata Filho é apontado pelo Ministério Público como peça-chave no esquema de pagamento de propinas a políticos e agentes públicos do setor de transportes no Rio. Como o habeas corpus concedido por Gilmar Mendes se sobrepõe à decisão dos desembargadores, o empresário vai continuar em casa, cumprindo medidas cautelares. O que chama atenção é uma decisão bastante severa, mais de 40 anos de condenação. Exatamente, são 45 anos de condenação, né? E a gente percebe como, pelos estilos, né, e pelo peso da mão, o juiz Sérgio, o juiz federal Marcelo
Marcelo Bretas é muito mais rigoroso, uma mão muito mais pesada do que o juiz Sérgio Moro, ao contrário do que dizem os petistas que reclamam que o juiz Sérgio Moro é muito severo, condenou o ex-presidente Lula por corrupção passiva e formação de organização criminosa, etc., por 9 anos e meio. A mulher do Sérgio Cabral, por outros crimes que não incluíam a corrupção passiva, foi condenada ao dobro, 18 anos, lá no Rio de Janeiro. E Sérgio Cabral, seu marido, há 45 anos. Uma condenação anterior de Sérgio Cabral de 14 anos, que foi uma condenação decidida pelo juiz Sérgio Moro, faz com que até agora o ex-governador do Rio já tenha 59 anos de pena para cumprir na prisão e ainda faltam 12 processos. Agora vamos voltar lá à Polícia Civil com informações de Érica Blaine, está com a gente por aqui novamente. Érica trazendo informações dessa quadrilha investigada pela polícia, inclusive justamente que fazia esse golpe aí da pirâmide financeira. Érica? Exatamente, Orengo. Nós estamos aqui na Polícia Civil e essa quadrilha realmente fez uma grande movimentação de dinheiro e como o promotor público do Ministério. Olá, Orengo. Pois é, então essa quadrilha, como o promotor público estava dizendo, fez essa grande movimentação de dinheiro e, portanto, pelo menos 11 pessoas presas aqui hoje na DPE. Mais informações, mais detalhes, como essa quadrilha agia, você confere com a gente logo mais às 10:50 da noite. Até lá. Obrigado, Érica. Em cima do lance, trazendo informações importantes. Senhora, a maioria do Supremo decidiu autorizar o envio da segunda denúncia contra Michel Temer à Câmara dos Deputados. Os ministros negaram o recurso da defesa do presidente, que queria que a denúncia fosse devolvida à Procuradoria. As acusações de organização criminosa e obstrução da justiça chegaram bem na hora que o presidente da Câmara resolveu mandar um recado nada amistoso ao Planalto. Ao vivo, a Renata Dourado tem mais informações. Olha, saiu faísca aí dessa declaração, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que nos acompanham. Trata-se de uma paquera política que vem dando dor de cabeça, né? E não é de hoje essa dor de cabeça, não. O que acontece? Há algum tempo já, o Democratas, que é o partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vem paquerando, vem namorando aí os dissidentes do partido PSB, que decidiram aí, por questões ideológicas, sair do partido. Então, o Democratas vem tentando convencer esses deputados e senadores a se filiarem ao Democratas. Ocorre que caciques do PMDB também vem fazendo a mesma coisa. E aí vem desagradando essa postura aí, vem desagradando os democratas, a ponto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vir a público realmente dizer que não é possível que aliados do governo levem facadas nas costas. Disse também que se é assim que o governo trata os aliados, o que dizer dos adversários? Falou também que não se trata ainda de uma rebelião, mas de uma revolta. Então você vê que realmente ele não vem gostando desse posicionamento, né? Vem desagradando bastante esse posicionamento aí de caciques do PMDB. Como a gente disse, assim, é esse namoro, essa paquera interna. E é claro que isso preocupa bastante o próprio governo, porque, como você bem disse aí, o Supremo, como já era de se esperar, decidiu enviar para a Câmara dos Deputados essa nova denúncia aí, oferecida pelo então e ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente da República, Michel Temer. Então, ela vai ter o mesmo trâmite que teve aquela primeira denúncia. Vai entrar pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, independentemente do resultado da CCJ, vai ser levado a plenário. E quem vai conduzir toda essa votação é exatamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por isso, essa certa preocupação com esse posicionamento público dele, né, desse desagrado aí com relação a esse posicionamento. Então, a gente lembra que no plenário vai ser uma votação aberta, os deputados serão chamados nominalmente, e para que essa denúncia seja aceita pelos deputados, serão necessários os votos de 342 deputados. Então, a gente está falando de um universo bastante amplo aí do número de deputados que a oposição dificilmente terá esse número. Com relação ainda a esse julgamento aí do Supremo, falta os ministros do Supremo decidirem sobre a delação em si de Joesley Batista e dos outros delatores do grupo JIF e também sobre a validade dessas provas. Não tem prazo, não tem data marcada para um novo julgamento, mas isso, então, ainda está em aberto com relação a isso. O que levou o polêmico ministro Gilmar Mendes a fazer declarações, dizer que o Supremo deve decidir logo essa questão, e também ele voltou a fazer duras críticas ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Vamos ouvir o que o ministro Gilmar Mendes falou. A mim me parece que nós firmamos uma jurisprudência imprópria. Não fica nenhuma dúvida, presidente, de que o Procurador-Geral da República, de então,
sempre teve postura contrária à apuração transparente dessa circunstância relevante. Não fez investigação nenhuma. Poderia ter tido um desfecho mais glorioso, pedindo aqui ao ministro Fachin a sua própria prisão provisória. Mas ele não teve coragem para isso. Seria mais digno do que o que ele acabou por fazer nessas tantas trapalhadas. E a seguir, depois de liberados os supersalários, funcionários da CAESB agora terão aumento. Band Cidade volta já.